Olá, vamos continuar nosso estudo de Nefesh HaChaim. A gente está no penúltimo capítulo, capítulo 21. E hoje a gente vai falar sobre os patriarcas, como eles cumpriam a Torá antes da Torá ter sido dada por Moisés. Então é o seguinte, vai falar, essa é a Torá do homem. Que quando o homem se ocupa com a Torá, o ser humano se ocupa com a Torá e ele guarda, ele cumpre tudo que está escrito nela, Mitaheret Gufor, ele consegue purificar o seu corpo da cabeça aos pés. Que aqui na Torá oral compara a Torá com mikve, que a pessoa se purifica, assim como a pessoa está impura e ela purifica em águas naturais, ela se cobre toda por água, né? Ela tem que estar sem nenhum impedimento, totalmente conectado à alma, assim ela é purificada, assim a Torá, quando a pessoa se mergulha na Torá, estuda a Torá, assim ela consegue purificar tanto os atos, a fala e o pensamento. Então assim todo o corpo do ser humano se eleva, se refina através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, dos preceitos. Assim também todos os mundos são consertados. Porque os mundos são comparados à alma do ser humano, quando a gente está explicando nesse capítulo inteiro, né? Desde o início. Então, o ser humano correto, que ele trabalha para Deus de forma correta, ele nunca pode deixar de trabalhar para Deus, e nem enquanto trabalha, de ter os pensamentos mais corretos possível. Mesmo se o objetivo é ele conseguir se elevar e purificar o seu corpo e sua alma. Mas sim, o pensamento tem que estar sempre puro. E a intenção, querendo consertar todos os mundos. Ou seja, a intenção do ser humano não tem que ser se consertar, se conectar com Deus. Ele tem que ser consertar o mundo inteiro. Toda a existência, que a existência toda esteja conectada a Deus. Esse seria o maior nível. E sim, o ser humano sempre, em tudo que faz, tem que estar pensando nisso. Óbvio que os judeus, através das 613 mitzvot e toda a Torá, e quem não é judeu, através das 7 mitzvot, que na verdade são mais, e na Torá, relativa a Bnei Noah, cada um com a função que Deus deu. E assim ele vai dizer, assim também era o trabalho, o serviço a Deus que os patriarcas faziam, que quando os patriarcas existiram, não tinha Torá. A Torá não tinha sido dada, ainda não tinha sido dada ao povo de Israel, ao povo judeu. Também todos os justos que viveram antes de Moisés, que está escrito que sim, eles cumpriram a Torá, mesmo antes dela ter sido dada. E a pergunta é, como eles cumpriram a Torá? Se a Torá não foi dada. E assim falaram nossos sábios, Mina Be'emá Teorá, quando está escrito em Noé, que Deus ele fala para Noé, o animal que é puro você pega tanto, e o que não é puro você pega tanto. E falou nossos sábios. Daqui a gente aprende que o Noé sabia a Torá. Noé, ele sabia a Torá. Como? A Torá não tinha sido dada. É isso que ele vai explicar. Ele está escrito no Tratado de Omar que Abraham Avinu, o Abraão, ele cumpriu toda a Torá, nos mínimos detalhes. E aí a pergunta é como ele sabia toda a Torá nos mínimos detalhes. E aí vai explicar. E a resposta é o seguinte, não é que eles foram ordenados. Não é que Deus tinha ordenado para eles, vocês têm que cumprir a Torá, isso e aquilo, pela lei. Não era esse o ponto. Porque se eles fossem ordenados, eles não saberiam entender através do intelecto deles e do alcance intelectual deles. Mas a ideia é que eles conseguiram, através do esforço deles, alcançar a raiz da Neshama deles. Você lembra? Nefesh, Ruah, Neshama, e tem a raiz da Neshama, eles conseguiram alcançar essa raiz da Neshama. E assim eles entenderam o que eles tinham que fazer, cada detalhe, o que Deus realmente queria fazer e como consertar os mundos. Vê lá Yaakov Avinu. E se a ideia aqui fosse ordenar a ordem, a pergunta então é como que Yaakov ele casou com 2 irmãs, se a Torá diz explicitamente que o homem não pode casar com 2 irmãs. Ou então Amram, o pai de Moshe, como casou com Yocheved, a mãe de Moshe, que era a tia dele. E está escrito na Torá que o homem não pode casar com a tia. Então a pergunta é o seguinte, se eles alcançaram, como eles fizeram coisas que era contra a Torá? Então a gente entende que eles não foram ordenados, então não tinha nenhum problema fazer o que era contra a Torá, porque a Torá não tinha dito que era proibido. E a ideia é que então que eles alcançaram níveis espirituais e através do que eles alcançaram, eles cumpriam. Então é isso. Então a ideia é através do alcance e da pureza do intelecto deles e dos concertos que eles entenderam que tinham que fazer em cada ato deles e que consertava todos os mundos, tanto lá em cima e embaixo,
Assim, então, eles se comportavam de forma espontânea. Por isso que Noé, quando foi sacrificar para Deus, depois do dilúvio, ele sacrificou justamente os animais que no futuro seriam puros, seriam kasher, que seriam sacrificados no templo. Porque ele conseguia alcançar a força e a raiz elevada de cada animal que existia. Ele via no animal, entendia a raiz dele e conseguia entender isso. Isso é para ser sacrificado ou isso não? Como conserta os mundos? Ele sabia o mecanismo. Qual tem a força a raiz na santidade para ser sacrificado e qual que não tem. Por isso está escrito em Gênesis 5, 24, e andou Enoque com Elohim. E está escrito em Gênesis 6, 9, Elohim italer Noé, com Elohim andou Noé. E também está escrito em Gênesis 28, 15, a Elohim asher italu havotai lefanav. Elohim, na qual andaram os seus patriarcas, ou seja, Abraão, Yitzhak e Yaakov, perante mim. Então, tanto os patriarcas Noé e Enoque, está escrito que eles andaram atrás de Elohim. E a ideia é que é Elohim? A gente já explicou no primeiro capítulo, no segundo capítulo, melhor falando, Bala Kochot Kolam, que é o dono de todas as forças. Quer dizer o seguinte, que através do alcance deles, da força deles, eles conseguiam entender todas as forças que existiam no mundo, tanto as forças lá em cima como as forças aqui embaixo, e todas as leis, tanto do céu como da terra, e todas as leis judiciais, ou seja, como se comportar, e toda a forma de comportamento e conexão que existia em toda a natureza que Deus criou, e como os atos do ser humano influenciam isso tudo. Eles conseguiam entender isso. E através dessa ordem, cada um sabia andar e se comportar em todos os assuntos da vida deles, de acordo com como eles alcançavam e entendiam como consertar os mundos. E assim também, porque eles estavam conectados à raiz da alma deles. Então ele vai explicar agora por que Yaakov então casou com duas irmãs. Porque quando Jacó, ele alcançou que pela raiz da alma dele, ele geraria concertos muito grandes em todas as forças do mundo, casando com duas irmãs, Rachel e Leah, né? Raquel e Leia. Ele sabia que dessas duas ele construiria a casa de Israel. E ele se esforçou tanto para conseguir casar com as duas. E a mesma coisa Amram, pai de Moshe, casou com Yocheved, da mãe de Moshe, que era sua tia, porque sabia que desse casamento ele alcançou espiritualmente, sabia que daqui vinha Moshe. Então é o seguinte, eles entenderam como funcionava, e Yaakov entendeu como casando com duas irmãs ia ser construído Israel. E Amram entendeu como casando com a tia ia vir Moshe, então ele falou, então vale a pena. Eu entendi que isso é bom para o mundo, então eu vou fazer. Mas é proibido pela Torá? Sim, mas a Torá não tinha sido dada. Então, se eles entenderam, eles foram e fizeram, porque eles quando entenderam mesmo que seria proibido de forma geral, mas nesse assunto específico era bom, então eles alcançaram isso, entenderam o que eles tinham que fazer, eles foram lá, se esforçaram e fizeram para o bem do mundo. E realmente, o povo de Israel é construído através de Rachel e Leá, das duas irmãs, e de Moshe, né, que é filha do Amram com a tia. E esse é um dos motivos, então, esse é um dos motivos, então, porque a Torá não foi dada para Noé, e nem para os antepassados sagrados, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Por que então Deus não deu a Torá para eles, só para Moshe? Esse é um dos motivos. Porque se tivesse sido dada a Torá para eles, Yaakov nunca ia poder casar com duas irmãs, e Abraham nunca poderia ter casado com a tia. Mesmo que eles alcançassem que pela raiz da alma deles, através desse casamento seria construído a casa de Israel, e seria consertado todos os mundos. Como falam os sábios em Sanedrin 58b, vinham tomar Caim na Sachotó ou lá Hasbane, porque Caim, com quem Caim casou? Que era o primeiro ser humano, tinha Caim e Eva, Caim matou Abel. Com quem Caim casou? Com a irmã. E não pode casar com a irmã. Mas assim, sabe, falam que Caim podia casar com a irmã, porque está escrito Olam Chesed Baneh, que o mundo de bondades era construído. E aqui os sábios aprendem, como está escrito em Salmos 89, 3, aqui os sábios desse Olam Chesed Baneh, do mundo será construído com a bondade. Assim os sábios aprendem que Caim ele tinha que casar com a irmã mesmo, embora depois seria proibido casar com a irmã, Caim tinha que casar. Então assim, antes da Torá ter sido dada,
o que as pessoas alcançavam que ia ser bom para o mundo, eles iam lá e faziam, e ótimo, que assim realmente vem a salvação. E depois que a Torá foi dada para Moshe, o que a gente vai ver no próximo capítulo, mesmo as coisas que a pessoa alcança que vai ser bom para o mundo, se for contra o que está escrito na Torá, está totalmente proibido e não pode ser feito. E esse é o motivo, então, que a Torá não foi dada para os patriarcas, nem para Noé, e sim só para Moshe, para que Jacó pudesse casar com 2 irmãs e Abraão pudesse casar com a tia. Muito obrigado e próxima aula, capítulo 22, a gente vai para o último capítulo. Muito obrigado.